Hoje, vamos conhecer a história das famosas locomotivas a vapor Locobreques. Essas locomotivas a vapor da São Paulo Railway eram verdadeiras maravilhas tecnológicas, enfrentando quase 800 metros da Serra do Mar no sistema funicular de Paranapiacaba. Essas pequenas locomotivas mudaram a história das ferrovias da São Paulo Railway, tendo uma carreira lendária no funicular. Antes de entender a história das Locobreques, vamos entender um pouco sobre a primeira estrada de ferro de São Paulo, a São Paulo Railway, ou apenas SPR. No início do século XX, era necessário transportar produtos, principalmente o café, do interior para o Porto de Santos. Porém, havia um grande obstáculo natural de 800 metros entre o Porto de Santos e o interior, a Serra do Mar. Por esse motivo, o transporte era caro e demorado. Para resolver esse problema, foi concedida a construção de uma ferrovia ligando o Porto de Santos à cidade de Jundiaí. Assim, o transporte de produtos entre o Porto de Santos e a capital paulista iria ser bem mais barato e rápido. A construção foi liderada por um grupo britânico e representada por Edward Price. Ele e o engenheiro escocês James Brunlis foram contratados para a construção. A obra foi um desafio técnico devido à Serra do Mar. Os trens não conseguiriam vencer os quase 800 metros da Serra do Mar sozinhos. A solução encontrada foi utilizar o funicular, usando cabos de aço para puxar e frear os trens, permitindo assim vencer a inclinação. A ferrovia foi inaugurada em 1867, inicialmente operando apenas o trecho entre Santos e Jundiaí. O funicular tinha 10% de inclinação, pode parecer pouco, porém trens daquela época não conseguiam subir isso sozinhos. Tinha 8 quilômetros de extensão, com 4 patamares. Em cada patamar, grandes casas de máquinas a vapor puxavam os cabos de aço extremamente resistentes. Nesse primeiro sistema funicular, os trens utilizavam um tipo de vagão especial no final das composições, o serra-breque, que tinha freios extremamente potentes, capazes de frear a composição caso o cabo se rompesse. A SPR teve muito sucesso com sua estrada de ferro, tornando-se a mais lucrativa do mundo na época. Em 1901, a SPR decidiu criar um segundo sistema funicular, ao lado do antigo. O antigo sistema ficou conhecido como Serra Velha, e o novo como Serra Nova. O segundo sistema tinha 10 km de extensão, e rampas de 8% de inclinação. Nesse segundo sistema, havia um sistema de cabos sem fim. Por esse motivo, o vagão serra-breque utilizado na Serra Velha seria inviável. Então, a SPR decidiu importar novas locomotivas para essa tarefa, as famosas Locobreques. As Locobreques eram veículos especiais com força motriz própria, extremamente eficientes e potentes. Tinham configuração 040, com 4 rodas motrizes, sem rodas guia ou de apoio, o que proporcionava manobras mais eficientes em rampas íngremes. Além disso, tinham freios a vácuo extremamente potentes, e cilindros inclinados para se ajustar à inclinação da via. Em resumo, eram 100% projetadas para funcionar em lugares inclinados. A Locobreque tinha um tenaz embaixo que se prendia aos cabos de aço. A SPR adquiriu 20 unidades. 12 em 1900, fabricadas pela companhia britânica Kerr Stuart Company. E 8 em 1901, pela Robert Stephenson Company. As locomotivas eram utilizadas para subir e descer a Serra do Mar, com vagões de carga ou passageiros. Os maquinistas que operavam essas máquinas eram habilidosos e treinados para enfrentar neblina, chuva e terreno acidentado na Serra do Mar. Nos anos 1930 e 1940, a SPR começou a entrar em declínio, e em 1946, foi nacionalizada pelo governo,
recebendo o nome de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, ou apenas EFSJ. As locobreques continuaram a operar, mas agora sob comando da EFSJ. Elas ainda eram muito usadas para transporte de carga e passageiros na Serra do Mar. Porém, em 1957, a EFSJ se tornou a Rede Ferroviária Federal. Com isso, começaram a importar novas locomotivas a diesel, mais potentes que as locobreques. Assim, todas as locomotivas a vapor começaram a perder espaço, e foram sendo substituídas gradualmente pelas locomotivas a diesel. A partir dos anos 1970, as locomotivas a vapor, incluindo as locobreques, começaram a entrar em decadência. A manutenção dessas máquinas antigas era muito complexa e cara. As locomotivas a diesel eram mais eficientes, e as locobreques foram cada vez menos usadas. Nos anos 1980 e 1990, não só as locobreques, mas também todas as ferrovias do Brasil começaram a entrar em decadência. O Brasil parou de investir em ferrovias e priorizou o transporte rodoviário. As locobreques eram muito pouco usadas. Nos anos 90, ainda havia passeios turísticos no sistema funicular até o 4º patamar. Porém, eles foram terminados em 1994, devido à falta de manutenções. E 2 anos depois, em 1996, as locobreques saíram oficialmente de operação. Foram guardadas, abandonadas ou enviadas para pátios ferroviários. Hoje, ainda é possível encontrar 12 locobreques. 4 em São Paulo. 3 delas estão no acervo do Museu da Imigração, na Moca, onde é possível vê-las no Passeio de Maria Fumaça. E uma no Pátio da Luz. 7 delas estão na Vila de Paranapiacaba. 3 estão expostas, extremamente destruídas e dominadas pela ferrugem. E as outras 4 estão no Museu Funicular. E uma está em Jundiaí, próximo à estação Jundiaí, da linha 7, Rubi, da CPTM. As locobreques deixaram um legado histórico no funicular, que hoje também está abandonado. Acredito que um dia alguma locobreque voltará a funcionar novamente.